pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindo a mais uma história aqui no Mundo Gringo. Gente, a história de hoje, quem mandou pra gente foi a doutora Sandra. É um dos casos que ela cuida. Essa história a gente tá autorizada a contar aqui no canal, tá? A doutora Sandra também tem um canal aqui no YouTube, que eu vou deixar aqui embaixo o link. Ela tem um canal sobre vídeos criminais, um canal investigativo, que é muito legal, é muito bom mesmo. Então clica aqui no link abaixo, se inscreve lá no canal da doutora, que tem muita história boa lá, muita história boa. Mas essa aqui, ela quis que eu deixasse contar aqui no nosso canal. A doutora Sandra também já fez vídeo aqui no canal com a gente, vocês já participaram, vocês gostaram muito, qualquer dia ela volta, hein, gente? Então vamos contar a história de hoje. É uma história, infelizmente, sobre tráfico humano. Sim, gente, tem gente que não acredita ainda em tráfico humano, né? Mas existe, infelizmente existe. Também queria que fosse mentira. Então, vamos lá. Gente, essa história eu vou chamar ela de Alice. Vamos chamar de Alice, porque a gente chama todo mundo de Alice, não tem por que a gente mudar, né? Então, vamos lá. Essa carta, gente, ela foi lida por essa menina no dia da sentença dos traficantes que pegaram ela para fazer tráfico humano. Então vocês vão entender na hora que eu começar a contar tudo aqui. Todos os nomes desse caso já foram modificados, tá bom? E como eu digo para vocês, vamos lá conhecer o canal da doutora Sandra. Tem vídeos lá solucionados e também, infelizmente, crimes ainda não solucionados, tá bom? Gente, eu acho muito legal quando a gente começa a ver esses vídeos, porque às vezes a gente acha que é algo surreal, né? Mas não é. E quando você começa a ver vídeos sobre tráfico humano, tem muitas dicas para você evitar também de cair, né, nas mãos do tráfico humano, que não é, a pessoa não vai te parar no meio da rua e te traficar, não. Tem toda uma história por trás, tá? Vocês não pensem assim, mas até parece que alguém vai chegar na rua e vai me convidar e eu já vou aceitar. Não, se fosse assim seria fácil, né? Mas não, tem toda uma história por trás. Então vamos lá. Meu nome é Alice, vou dar ela. Eu tinha 22 anos de idade em 2016. Estudava o 4º ano de Direito, morava em São Paulo com a minha família. Meus pais eram comerciantes e eu tenho uma irmã de 5 anos. E eu tenho uma irmã 5 anos mais nova do que eu, chamada Tatiana. Tivemos aulas particulares de inglês e violão desde a adolescência. Eu sonhava em ser advogada para trabalhar na ONU. Tive uma vida normal como toda jovem. Eu ajudava meus pais no comércio e à noite eu ia para a faculdade. Eu saía com as amigas no final de semana para dançar. Em março de 2016 eu estava em uma discoteca em São Paulo com algumas amigas. Vi um rapaz loiro, alto, olhos azuis, estava me olhando com insistência e depois de alguns minutos ele se aproximou e me perguntou se eu falava inglês. Eu disse que sim, mas que não falava fluentemente. Ele perguntou se eu era modelo e eu disse que fui modelo dos 14 aos 20 anos, mas não era mais porque eu estava me dedicando aos estudos. Ele disse que o nome dele era Mike e que ele morava em Las Vegas e tinha 28 anos. Conversamos por 1 hora e ele pegou o número do meu telefone. Depois fui embora com minhas amigas. No dia seguinte ele me ligou, me chamou para jantar e eu aceitei. Ele me disse que viajava sempre para o Brasil, Colômbia e Venezuela. Quase todos os meses porque ele trabalhava numa empresa que importava café. E esses 3 países realmente são os maiores exportadores de café do mundo. Conversamos por algumas horas e ouvi pelos 3 dias. Uma noite estávamos em um bar. Eu queria tirar uma foto dele. Ele disse que detestava fotos, então não tirei. Naquela hora ele foi ao banheiro e ao andar na minha direção eu tirei uma foto dele. Ele ficou bravo, pegou o telefone da minha mão e apagou a foto. Se desculpou e disse que não tirava foto há anos, porque tinha uma cicatriz no rosto e não se sentia confortável. Ai, meu Deus, o homem que não gosta de tirar foto já é um sinal, hein, gente? Pedi desculpas e somente soube anos depois a verdadeira razão porque ele não gostava de ser fotografado. Ele voltou para os Estados Unidos e no mês seguinte voltou ao Brasil. Nos vimos por mais 3 dias e ele foi embora. A partir daí começamos a namorar.
Quando ele me telefonava, o número sempre aparecia bloqueado. Perguntei por que ele não me dava o número do telefone e ele disse que não usava o WhatsApp, nem Skype e nem tinha redes sociais. Ele disse que sempre viajava em fazendas de café e quase nunca tinha sinal. Então, seria muito caro para eu ficar telefonando para ele. Era mais fácil ele ficar telefonando para ela, tá? Bom, ele me ligava realmente 4 vezes por semana. Pedi para ele instalar o WhatsApp, ele disse que não gostava dessas comodidades do mundo moderno. Ah, gente, mas aí já é muito sinal pro meu gosto, né? Bom, deixa eu ver aqui. Nos vimos 5 vezes em 8 meses. 3 vezes ele foi direto dos Estados Unidos para Colômbia e de lá para o Brasil. Até que um dia convidei Mike para ir na minha casa, mas ele sempre dizia que não tinha tempo porque eu só vinha em viagens de 2, 3 dias. Em setembro de 2016, ele me convidou para ir aos Estados Unidos passar férias, mas eu estava estudando e minha família não permitiu. Meus pais disseram que nem o conheciam, então ele veio ao Brasil em novembro de 2016 e novamente e disse que conversaria com meus pais. Ele não tinha barba quando o conheci e quando ele chegou ao Brasil, ele estava com barba e óculos de grau, bem diferente. Trouxe flores para minha mãe, meus pais os conheceram e ele disse que gostaria que eu passasse o Natal com ele e com a família dele. Meus pais confiaram nele e eu já estava namorando com ele há 8 meses, então ficou aí na confiança, né? Vim entender somente mais tarde porque ele tinha mudado a aparência quando ele visitou meus pais. Em 21 de dezembro de 2016, embarquei para Las Vegas. Eu ficaria até fevereiro de 2017, quando minhas aulas recomeçariam. No dia da minha chegada aos Estados Unidos, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava ocupado com clientes e que o primo dele, Luiz, me pegaria no aeroporto e estaria com um cartaz com meu nome. Em poucas horas eu o veria em casa. Quando cheguei na casa dele, vi 3 moças na casa vestidas com mini vestidos, saltos e super maquiadas. Não entendi nada. Elas não me falavam inglês. E o primo dele disse que Mike iria chegar em breve. Mike chegou depois de 2 horas e então seu primo saiu com as 3 moças. Elas carregavam pequenas malas. Mike me disse para dar a ele meu passaporte para ele guardar, porque Las Vegas tinha muitos roubos e que não deveria sair com meu passaporte. Percebi que na porta da entrada da casa havia por dentro uma fechadura que era preciso colocar um código para abrir e para sair. Ele me deu de presente uma mini saia e um top que somente cobria meu busto. E por falta de melhor vocabulário, era uma roupa mais indecente que eu já tinha visto na minha vida. Agradeci, mas disse a ele que eu não usaria aquele tipo de roupa em público, pois não era meu estilo. E ele me disse que ele não estava perguntando se eu usaria. Ele estava mandando eu usar. E me deu um tapa. Eu congelei. Peguei meu telefone que estava na minha bolsa. Ele tinha tirado o telefone da bolsa. Ele me disse que minha vida seria diferente dali para frente. Naquela noite ele me estuprou, foi horrível. Quando eu disse que queria ir embora, ele me deu socos na cabeça, bateu com a minha cabeça na parede e eu caí no chão, que eu não consegui me levantar. Ele me agarrou pelo pescoço, pelas minhas costas e me levantou e disse que isso era uma demonstração do que me esperava se eu não fizesse o que ele estava me mandando. Eu deveria fazer tudo que ele mandasse, senão ele pegaria minha irmã e faria a mesma coisa com ela. E para minha surpresa, ele tinha várias fotos da minha irmã. Perguntei o que era aquilo e ele me disse: "Você acha que eu viajo para a América Latina todo mês para comprar café?" Naquela hora meu chão se abriu. Eu percebi que eu havia me metido com o tráfico humano. Eu havia ouvido falar sobre isso na universidade. Ele abriu o computador dele e através de um aplicativo ele discou o número do telefone da minha mãe, me disse para falar com ela usando aquele aplicativo e dizer que eu tinha chegado e estava tudo bem, pois ele não queria que minha mãe fosse à polícia dizendo que a filha dela estava desaparecida. Gente, ele planejou tudo. Falei por áudio com a minha mãe rapidamente, disse que estava tudo bem e que se eu não ligasse para ela em alguns dias era porque eu estava viajando pelas fazendas e lá não tinha sinal de internet.
Bom, eu disse à minha mãe que perdi meu telefone ao sair do aeroporto, mas que Mike queria comprar outro para mim. Naquela mesma noite, ele trouxe um homem e disse que seria meu cliente. Eu me recusei a fazer sexo com aquele homem. Ele me deitou na cama, colocou um travesseiro sobre meu rosto e eu me debatia. Eu não conseguia respirar. E quando achei que eu ia desmaiar, ele disse: faça o que eu estou mandando ou vai ser bem pior. Eu falei para aquele cliente que ele trouxe que tudo que estava acontecendo e o homem não quis ter sexo comigo. O homem perguntou para ele se eu estava lá contra minha vontade e ele disse que não. O homem o pagou, mas quis ir embora sem ter sexo. Mike me agrediu tanto que eu mal conseguia andar. Achei que fosse morrer naquela noite. Levei chute nas costas, soco na cabeça. Ele tinha um canivete grande e apertava minha pele e dizia: hoje é o seu fim. E eu disse que faria o que ele quisesse. Bom, vivi os maiores pesadelos da minha vida após 12 dias. Uma vez que por 12 dias ele não trouxe clientes por eu estar machucada. A casa era guardada por seguranças, tinha câmeras, exceto no quarto dele. Eu achava que não havia câmera nos quartos, mas soube depois que tinha. E entravam e saíam moças da casa o tempo todo, mas não podíamos conversar. Depois de 15 dias, fomos para Miami, para uma casa enorme, 7 suítes na casa. Eu vi uma brasileira, 2 russas e 5 latinas. Eu vi uma das moças com olho roxo. E então começaram os piores dias da minha vida. Ele trazia por volta de 12 homens por dia nessa casa e me vendia para eles. Ele me disse que se eu abrisse a boca para dizer para algum deles que eu estava ali contra a minha vontade, ele me mataria. Eu pedi ajuda a um dos homens que ele levou. Era bem jovem e vi que ele não sabia que eu era traficada. E ele apenas me disse: eu não tenho como te ajudar, fuja. E após o último cliente, ele me trancou no quarto, me bateu. Foram muitos socos no estômago, nas costas e novamente eu fiquei roxa. E ele disse que viu pelas câmeras que eu tinha pedido ajuda a um cliente. Eu não sabia que tinha câmeras no quarto. Ele me trancou num quarto que não tinha TV. Meus dias eram de choro, além dos seguranças que me traziam comida. No 5º dia, ele entrou no meu quarto e me disse que eu tinha que ligar para minha mãe para que ela não suspeitasse de nada. Mas antes disso, ele me mostrou um vídeo da minha irmã indo para a academia e disse que se eu falasse algo de errado, ele mandaria os homens fazerem com ela o mesmo que eu estava fazendo comigo. Conversei com a minha mãe, disse que estava tudo bem e que eu iria viajar por mais alguns dias com o Mike. E que se eu não pudesse falar com ela por algumas semanas, era porque o acesso à internet estava difícil. Bom, após 2 semanas, meu corpo já não tinha hematomas e fui novamente submetida a esses homens nojentos que usavam meu corpo de todas as formas. Quando era o tempo para eu retornar ao Brasil, ele me fez telefonar para minha família e dizer que eu tinha decidido estudar nos Estados Unidos e que ele financiaria meus estudos. E me disse que se eu não convencesse meus pais, eu iria saber o que ele era capaz. Meus pais foram contra quando eu disse que estudaria lá. Eu disse que eu era maior de idade, que eu decidi que eu queria ficar. Eu vi no rosto dos meus pais o desapontamento por eu falar com eles de uma forma tão áspera. Mas eu não tinha outra alternativa. Mike foi viajar e na casa ficaram os seguranças, o primo do Louis e 5 moças. Quando ele voltou, ele trouxe 2 meninas mexicanas de 21 anos. Nos dias que ele estava viajando, eu consegui falar com uma das moças traficadas que estava na casa. Ela era da Bolívia. Se chamava Angelita. Ela me disse que estava sendo mantida presa há 17 meses. Ela me disse que Mike era perigoso e me contou que ele tirou a vida da família de uma moça na Colômbia chamada Linda. Ela disse que Mike mostrou fotos da família todos mortos e disse que a Linda pagou com sangue o que ela fez para ele, pois ela havia conseguido fugir. Na época, todos acreditavam que aquelas fotos eram realmente da família de Linda. Mike disse que iríamos viajar. Ele tinha um monte de passaporte com nossas fotos e com nomes diferentes. Ele e o primo dele, mais outros homens e 3 moças, viajamos para a Holanda. Ele me disse que se eu tentasse falar alguma coisa com alguém no aeroporto,
ele mandaria os sócios dele pegar a minha irmã, e eu não duvidei. Fui submetida a grandes degradantes pelos homens que ele me vendeu. Minha vida era só chorar e pedir a Deus que me tirassem de lá. Da Holanda fomos levadas para a Bélgica, ficamos lá por 2 meses, sendo obrigados a ter relações com 15 homens por dia. No último mês na Europa fomos para Barcelona. Eu cheguei ao meu limite e já não agia ou falava coerentemente, segundo ele. Um dia ele me mostrou muitas fotos de pessoas mortas e me disse que tinha feito isso com uma família de uma moça traficada, e disse que aconteceu o mesmo comigo e com a minha família, se eu não fizesse o que ele mandasse. Bom, confirmando assim o que a Angelita tinha me falado. Ele me mostrou umas 5 fotos de uma moças mortas e sanguentadas, e segundo Mike, elas trabalhavam para ele. Eu realmente acreditei que aquelas moças foram traficadas por ele. Eu vivia aterrorizada. Eu vi uma delas sair de um quarto toda machucada, e o Mike me disse: "Você será a próxima se não fizer o que eu te digo." Eu tinha pavor daquilo. Quando voltamos aos Estados Unidos, eu teria que passar pela imigração sozinha. Mas dentro do avião, ele já me mostrou um vídeo da minha irmã conversando com um rapaz em inglês. E ele me disse: "Meu sócio tem Tatiana por perto. Não faça nenhuma besteira, ou passar pela imigração, ou senão eu dou ordens para ele pegar sua irmã." Eu estava tão amedrontada que eu acreditava que ele seria capaz de fazer tudo aquilo. Bom, ele sempre me traficava entre Miami, Las Vegas e Chicago. Às vezes eu era levada para a casa de alguém que ele me vendia, né? Às vezes para hotel de luxo. Chegou dezembro de 2018 e eu só queria morrer. Eu falava com meus pais uma vez por mês. Minha mãe reclamava muito porque eu não tinha um telefone. Eu dizia que eu poderia usar o telefone do Mike para o que eu precisasse. Ouvi o Lu dizer ao Mike, ao telefone, que eu estava pirando e que era hora de se livrar de mim. Eu pensei que eu ia morrer. Eu não sabia nem onde eu estava, só a cidade. Fui submetida a abusos físicos, sexual, tortura, psicológico. Em dezembro de 2018 eu tive uma gripe muito forte. Eu estava com febre e ele disse que eu não poderia ter nenhum cliente e me trouxe remédios para ajudar na gripe. Dia 23 de dezembro falei com a minha mãe e ela me disse que tinha alguma coisa muito errada comigo. Ela me disse que tinha contactado a embaixada americana no Brasil. Como não obteve nenhum sucesso, meu pai contratou um detetive. Eu perguntei por que ela fez isso. Eu estava somente ocupada. Ela me disse que o detetive afirmou que não havia ninguém com o nome e sobrenome do Mike nos Estados Unidos. Mike estava ao meu lado e eu tinha que traduzir tudo ele que meus pais falavam. Ele ficou irado e começou a bater em mim e disse que minha família estava criando problemas para ele. No dia seguinte, o segurança da casa passou por mim e disse bem baixo: "Você vai ser a próxima." Eu não senti como uma ameaça, mas como se ele estivesse me advertindo por algo que poderia acontecer. No dia 25 de dezembro de 2018, implorei ao Mike para usar o aplicativo que estava no computador para falar com a minha mãe, pois era Natal e se eu não telefonasse, minha família desconfiaria. Mike tinha bebido e disse que eu poderia usar o computador. E ali então, gente, eu consegui falar tudo que estava acontecendo comigo. Mas eu não conseguia apagar o histórico. Eu sabia que ele me mataria se ele lesse algo que eu escrevi. Ele adormeceu ao meu lado. Entrei no Google, tentei digitar polícia online. Estava tudo bloqueado. Tentei várias palavras, mas não dava acesso a nada. Ele havia bloqueado o acesso a dezenas de sites. Foi a primeira vez em 2 anos que eu tive acesso ao computador e digitei denúncia de tráfico de pessoas. Escrevi em inglês e na busca abri um website chamado Visa Journey. Mas tinha que se inscrever, fiz tudo correndo e eu poderia limpar o histórico. Eu vi que uma parte do site onde as pessoas falavam sobre abuso, violência doméstica e alguns comentários. Até que cheguei à doutora Sandra. Entrei numa das salas, mas vi que não podia falar online, somente postar. Mandei uma mensagem
dizendo que eu não sabia onde estava, mas eu estava sendo mantida contra minha vontade numa casa. Disse que ele tinha alguns homens trabalhando para ele no Brasil e eles sabiam que minha família, onde eu morava e tudo. E eu disse que eu estava em Miami. Mandei mensagem e porque tinha visto ela falando sobre tráfico humano nesse site. Não pude escrever mais e vi a morte na minha frente, pois Mike abriu os olhos e disse que eu estava... O que eu estava demorando tanto? Fechei o computador sem terminar de escrever o que eu queria e disse que eu estava conversando com a minha irmã. Ele entrou no banheiro, limpei o histórico. A advogada viu minha mensagem e me respondeu: o IP do seu computador está bloqueado. Informei à ICE e ao FBI que você parece ser vítima de tráfico humano. E ela me perguntou em que estado eu estava, meu nome e se eu viajaria para dizer quando e a hora. Ela escreveu: quero que você saiba que se ele mostrou foto de pessoas mortas para você e disse que as matou, isso não é verdade. Se ele está falando que vai exterminar sua família, isso não é verdade. Tudo que ele tem falado é simplesmente para assustá-la e não deixá-la fugir. Eu preciso que você confie em mim. Você não me conhece, mas sou ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Preciso que você me ajude para que eu possa te ajudar. Ela pediu o nome dos meus pais, número de telefone e disse que as autoridades americanas precisavam avisá-lo. Bom, Mike me disse que eu estava muito feia, que eu era só pele e osso e que eu não estava mais servindo para ele. E me disse: sua família está causando muito drama. Eu sabia que eles iriam me matar mais cedo ou mais tarde. Convenci a me deixar falar com a minha mãe por 5 minutos no dia 28 de dezembro, enquanto ele cochilava ao meu lado. Mas eu não falei com a minha mãe. Entrei no site do Visa Journey e vi que a advogada tinha me respondido. Então foi aí que eu mandei uma mensagem dizendo que eu viajaria em 3 dias, mas eu não sabia nem o horário nem para onde. Dei meu nome e escrevi que eu era brasileira. Vi uma bandeira do Brasil ao lado do nome dela no website. Mas todos os sites falavam somente em inglês. Mas eu pensei que talvez ela poderia ser do Brasil. Em menos de 1 minuto ela me respondeu, eu ainda estava online, e ela me respondeu em português. Dei o nome e telefone da minha família e ela me garantiu que meus pais seriam removidos de casa até meu resgate. Bom, então isso foi entrar em contato com a ICE, com o FBI, com tudo, né, gente? No aeroporto, quando eu fiz o check-in, né, 3 dias depois, ela disse: diga que você está se sentindo mal, finja que está desmaiando e continue dizendo que não está se sentindo bem. Quando você for embarcar, diga que você não consegue andar e que você precisa de uma cadeira de rodas para te levar até o avião. E quando você embarcar usando essa cadeira de rodas, os agentes do ICE e do FBI estarão lá. Eles terão acesso à lista de pessoas que pediram para usar cadeira de rodas naquele dia no aeroporto. Fique na cadeira até a hora do embarque. Os agentes do FBI e do ICE vão se aproximar de você, se identificarão como agentes federais e quando perguntarem seu nome, diga seu nome verdadeiro, porque eles saberão que é você que tem que ser resgatado. No dia 31 de dezembro de 2018, fiz o que o FBI instruiu a doutora Sandra a pedir para eu fazer. Fui resgatada às 8h30 da noite ao entrar na área de embarque com uma cadeira de rodas. Chorei incontrolavelmente. Quase nem lembro daquela noite. Fui levada para o hospital. Meus pais chegaram aos Estados Unidos dia 4 de janeiro de 2019 e disseram que meu estado físico era deplorável. Eu havia perdido muitos quilos. Ao ver meus pais, eu sabia que eu estava salva. Mas eu ainda achava que Mike iria me encontrar e eliminar minha família. Então eu peço a essa corte que não tenha nenhuma leniência para com esse traficante, que seja aplicada prisão perpétua para ele, pois é a punição apropriada nesse caso. Esse homem me traficou, me explorou sexualmente, me torturou, me manteve presa por 2 anos. Ele quase conseguiu quebrar meu espírito, mas minha fé os venceu. Meu Deus os derrotou. Eu cresci dentro dos preceitos cristãos e sempre achei que todos merecem uma segunda chance, merecem o perdão. Mas dentro de mim não há sequer um mínimo de desejo de lançar sobre a vida dele o meu perdão. Não existe perdão pelo que ele faz comigo,
fez comigo e com aquelas jovens. Mike e Luiz foram presos no aeroporto em dia 31 de dezembro. As outras 3 moças que embarcariam com eles foram resgatadas na mesma noite. Horas depois, todas as moças que estavam naquela casa também foram resgatadas. Mike e Luiz pegaram prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Eram 16 casos de tráfico humano. Os seguranças receberam de 10 a 15 anos de prisão. Ficou provado que a foto mostrada para Luana dos assassinos supostamente cometidos por Mike, os assassinatos, eram fotos que Mike pegou na internet. Ele não foi o autor daqueles crimes. Foi oferecida a Luana a possibilidade de morar permanentemente nos Estados Unidos por ter sido vítima de tráfico. Ela poderia receber o visto T, mas ela optou por retornar ao Brasil. Ela concluiu o último ano da universidade no Brasil e Luana e sua família se mudaram para um outro estado brasileiro. Bom, não vamos divulgar nada aqui. Então, gente, essa é uma das cartas que a doutora Sandra passa pra gente dos casos, como a doutora Sandra é ativista contra o tráfico humano aqui nos Estados Unidos. Ela tem várias clientes que são vítimas de tráfico humano. Essas cartas, elas são lidas na hora lá da corte, tá? E essa é uma das cartas que a gente teve, né, permissão para ler para vocês. É um pouco das meninas contando um pouco da história antes de darem a sentença para os traficantes. Isso, gente, é um caso muito sério. Às vezes vocês podem achar que é fantasioso, que é isso. Não, isso não existe. Existe. Lá em Londres, uma vez, tinha uma conhecida nossa que ela foi limpar uma casa e a mulher falou para não subir para o 2º andar, tá? Só que ela ouviu um barulho e nisso que a mulher saiu para a garagem, alguma coisa, ela não sabia o que que era, ela foi lá e ela viu uma menina algemada na cama. Ela saiu da casa imediatamente e chamou a polícia. Ela ficou morrendo de medo, mas ela chamou a polícia e, claro, ela ficou de longe assistindo e era uma vítima de tráfico humano. Então, assim, na Europa, nos Estados Unidos, tem muitos, gente. Vocês podem achar, mas nós estamos em 2021, como as meninas caem nisso? Gente, como essa aqui caiu, né? O cara, ele não vai chegar pra você e vai falar, ai, vamos... Não, ele vai contar toda uma história, ele vai te namorar, ele vai pegar sua confiança, né? Não é algo assim, ah, vamos lá e vamos fazer. E claro, eles amedrontam tanto a pessoa. Às vezes, eu mesmo lendo, eu pensei, mas como assim? Cara, chega na imigração e fala. Só que a pessoa tá lá falando que vai matar seu pai, sua mãe, te mostrando foto. Você já tá naquela pressão psicológica, tudo. Então, muito cuidado, tá, gente? Tem vários casos de tráfico humano. A doutora Sandra tem vários casos no canal dela. Tem outros canais do YouTube também que falam sobre tráfico humano. Não é algo que a gente traz muito aqui no canal, mas é algo assim que deve ser divulgado, porque sim, em 2021 temos tráfico humano, temos mulheres aí escravizadas, temos pessoas, infelizmente, nessa hora, né, na mão desse tipo de bandido. Então, temos que divulgar mais sim, porque infelizmente é algo que as pessoas não falam muito e é algo que tem crescido consideravelmente. Apesar de toda a tecnologia que a gente tem no mundo hoje, de toda a segurança, de toda a esperteza que a gente acha que tenha, ainda tem mulheres que caem no tráfico humano. Então, muito cuidado com isso. Beijo no coração, fiquem com Deus. Chega lá no canal da doutora Sandra, que está aqui embaixo, para vocês conhecerem mais casos como esse. Até o próximo. Tchau.